Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos a essa quarta-feira. E hoje, nessa quarta-feira, que nós estamos no dia 26, a terceira semana da Quaresma, nós vamos fazer a reflexão de Mateus capítulo 5. Então não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com a sua comunidade. Vamos iniciar então a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, nessa quarta-feira, Jesus ele nos apresenta a lei. A lei ela é traçada por Deus como um caminho de vida. Ou seja, Deus dá uma direção para nós. Deus ele sinaliza o caminho para o céu através de uma sinalização que nós chamamos de mandamentos, podemos dizer assim. Então, as leituras hoje elas estão destacando a centralidade da lei divina, não como peso, mas como expressão do amor. Ou seja, se eu amo a Deus de verdade, se eu amo de coração a Deus, então a lei ela não vai ser nenhum peso na minha vida, né? Portanto, a primeira leitura mesmo, que nós não lemos hoje, mas ela ressalta a obediência à vontade de Deus. E o Evangelho, que revela Cristo como aquele que cumpre perfeitamente a lei de Deus. A obediência a Deus não deve ser uma submissão cega à sua vontade, mas é uma resposta ao Deus que caminha conosco. É assim que a gente tem que entender a obediência, é uma resposta a um Deus que está do nosso lado, que caminha com a gente, às vezes sofre com a gente também, né? Nos coloca no colo muitas vezes, quando a gente não consegue caminhar nem andar. Então o Evangelho é apresentado para nós como o cumprimento da lei, a plenitude da lei e o cumprimento da lei, porque Jesus Cristo ele é a palavra de Deus, ele é o Evangelho. Entre aspas, não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Fecha aspas. O que significa isso daqui? Então, Jesus ele não apenas cumpre a lei, mas ele transcende a lei, indo muito mais além. Porque o Evangelho, a própria lei no Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo, tudo apontava de fato para Cristo. Vamos lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse o seguinte, entre aspas: Ouvistes o que foi dito aos antigos, agora eu, porém, vos digo. Então veja como que ele complementa, ele supera o Antigo Testamento e transcende o Antigo Testamento, indo além da letra. Jesus vai muito além da letra e ele toca o coração, que é importante a gente perceber aqui, porque a lei ela é eterna. A lei ela é dada por Deus, ditada por Deus. Nenhuma só vírgula da lei será tirada, entre aspas. Então significa dizer que a lei é eterna realmente, ela pertence a Deus. Mas ela ganha uma vida nova em Cristo. Ela não é uma letra morta, é uma letra viva em Cristo. Porque Cristo nos dá a graça para viver a vontade de Deus e a sua lei. Bem, claro que nós temos que juntar a prática, o ensino, sendo autênticos na nossa vida com a prática. Nós temos que praticar aquilo que a gente diz que acredita. Portanto, Jesus criticou os fariseus nesse sentido, porque eles ensinavam a lei, mas eles não praticavam, então não tinha autenticidade. Isso era o grande problema. Mateus 23, 5, eles fazem tudo para serem vistos, entre aspas. Então eles ensinavam a lei, porém eles buscavam glórias para si mesmos, para os homens olhar para eles e admirá-los. Não era uma coisa para glorificar a Deus, não tinha autenticidade nisso. Portanto, para serem vistos, né? Então não basta cumprir os ritos como os fariseus cumpriam, mas a gente tem que viver a lei com o coração. Então a gente tem que viver aquilo que a gente acredita. Esse é o fato. Então a grandeza não está em títulos, como os fariseus que buscavam as honras, os primeiros lugares, o reconhecimento de certos títulos, mas a grandeza está em servir com humildade. Não está em títulos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, servos de todos, entre aspas. É um paradoxo. Então Jesus Cristo ensina um caminho reverso, porque o mundo procura uma coisa, a grandeza. E Jesus diz que a grandeza está na outra realidade, na realidade espiritual. Portanto, a lei de Deus é algo que tem que estar inserido, né, na nossa vida como algo que nos faz vivenciar a essência da vontade de Deus, ou seja, como a expressão do amor, que Deus é amor. Então, se eu amo, eu estou em Deus. E a lei se torna uma coisa natural para a gente viver. Então, Cristo transforma a lei de Moisés num chamado bem mais radical, sem dúvida nenhuma.
né? E se a gente configura a nossa vida com Cristo, a gente vai entender toda essa radicalidade. Vai ser uma coisa suave da gente compreender e da gente entender, porque faz sentido no fim das contas. Pensamos nisso, né? Peçamos a Deus que nos ajude a viver segundo a sua vontade. Se a gente tem falhado na nossa vida, porque nós somos pecadores, vamos à confissão. O tempo de Quaresma agora é um tempo para a gente reconhecer que nós somos limitados, pecadores, que a gente tem que buscar sim a reconciliação com Deus e buscar reconciliação com os irmãos também em nossa vida e em nossa caminhada. Vamos agora concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, fiquemos em paz, um bom dia, o Senhor nos acompanhe.